Você fala que gosta, mas não dança. Você quer calma, Garrafa. Não, tem que dançar, vai, Zé, igual a Michelle, mãozinha no Sextou no joelho. Gazeta Esportiva, nesse clima. Nossa Gabizinha, estagiária, que escolheu a música hoje. Pô, Gabi, quer quebrar a Gabi garrafa quebrou aqui. tudo aqui, muito isso, bom. Gabi? E olha só a dupla que tá comigo, é aquela dupla que vem junto, né? Que se deixar a gente dança funk aqui. Osmar Garrafa! Nada, O galera. nosso pãozinho! Como é que é? Nosso pãozinho. É a música do pão. Ah, é verdade. Que é a música do pão que ele tem. E o nosso querido José Paz! Aê, o menino é bom. E o Pacheco, De alegria, a nossa cara Aí, é ó. mais todo dia. Como é que é, Pezinho? Deixa eu ver, ó. De uma pressão, só espalhando ousadia pelo esse é o José Paz, ousadia, alegria aqui do Gazeta Esportiva. Sextou, né, gente? A gente tem que sextar com tantos problemas que às vezes a gente tem na nossa vida. Na sexta-feira a gente tem que fazer assim, ó. Ufa, chegou a sexta-feira, vamos levantar a poeira, vamos comer pizza, vamos levar a energia lá em cima, porque música é isso, música é alegria e a gente tá aqui para te trazer informação, mas também alegria, entretenimento e diversão. É dia de falar de convocação da seleção brasileira. O técnico interino Ramon Menezes, olha, convocou 3 jogadores do Palmeiras, além de atletas formados por Corinthians, São Paulo e Santos. E tem ainda um balanço das promessas da base do Timão, além da preparação de Tricolor e Verdão pro fim de semana. Você ainda não pode perder os jogos decisivos da Copa do Brasil e da Libertadores. Gente, eu tô até sem fôlego. Pera aí que a gente já volta e sobe o som, Pacheco. Tubarão vai te pegar. Muito bem, já voltamos. Aliás, domingo, 9 da noite, estreia do Mesa Redonda de Osmar Garrafa na apresentação. Olha, gente, tá ferveção aqui, hein? Nota 10. Que nota o Osmar Garrafa é? Opa. Nota 10. É bom ter amigo, hein? É o Pacheco? É o Pacheco, É, eu amo o Pacheco, valeu, Pachecão, Pacheco. valeu. Então, domingo, 9 da noite, olha, muita novidade pra vocês, convidado especialista. A gente pode contar aqui? Pode. Já tá nas redes? Não vamos contar Não. também de Gorá, não. Não. É um convidado maravilhoso, não vou contar, não. Não fala, não. Não fala, convidado Apareceu no maravilhoso. comercial já. E Chamadinho. Tá no Instagram. ai, deixa Instagram. quieto, não, mas não vou falar aqui não. Já voltamos e a gente começa com a convocação da seleção brasileira. Tá apontado pro céu o negócio. Veja as nossas redes sociais. O técnico interino Ramon Menezes anunciou a lista de 23 nomes para enfrentar o Marrocos. Então, vamos lá. E atenção, Pacheco, que a hora que eu falar o nome dele, você depois solta, hein? Os goleiros são Ederson, do Manchester City, Mikael, do Atlético Paranaense e o Everton, do Palmeiras. Agora, depois eu pergunto se eles gostaram ou não, né? Agora vamos para os laterais. Arthur, do América Mineiro, Emerson Royal, do Tottenham, Alex Telles, do Sevilha e Renan Lodge, do Nottingham. É tudo tá misturado, né? Brasil e de fora. Seguimos para os zagueiros. Ibanez, da Roma, Ibanez, né? Éder Militão, do Real Madrid, o Marquinhos, do PSG e o Robert Renan, do Zenit. Agora, bora para os meio-campistas. E aí é a hora do show. André, do Fluminense, Andrei Santos, do Vasco, Casemiro, do Manchester United, João Gomes, do Wolverhampton, Lucas Paquetá, do West Ham, Rafael Veiga, do Palmeiras. Para fechar, se liga nos atacantes. Anthony, do Manchester United, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid e ele, Rony, do Palmeiras. É o Rony. E tem o Vinícius Júnior e o Vitor Roque também, do Atlético Paranaense. Lembrando que o Neymar está machucado, né, gente? O jogo vai ser disputado no dia 25 de março em Tanger, no Marrocos. E teve o Rony. Agora vamos conferir a enquete. Você gostou da convocação da seleção brasileira? O que você achou? Sim ou não? Hashtag Gazeta Esportiva no Twitter, que a gente coloca a sua opinião aqui com a sua fotinho no ar. Entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto na enquete para a gente fazer os cálculos. Gostou ou não gostou? Eu gostei. Teve Rafael Veiga e Rony. E você? Então, a gente... porque assim, não vale... Vale o quê? Vale pra quem? Pô, vai treinar, ué. Não, mas vale pra quem esse amistoso? Vale só pro técnico Ramon, que é o interino. Porque a gente pega o técnico da Argentina, que era interino, se tornou técnico e foi campeão do mundo. Então, pro Ramon Menezes vale, para ele vale. Né? Vale também para jogadores que foram convocados pela primeira vez, porque independentemente, caso não volte nunca mais, está lá no currículo, vestir a camisa da seleção brasileira. Fora isso, não vale, sabe por quê, Michele? Porque tudo indica que nós teremos um outro treinador. Tá. Então, qualquer avaliação que a gente fizer agora é muito vaga.
é muito vaga. Então ela vale para quem? Para o Ramon, que vai querer mostrar o trabalho, de repente faz um bom início de trabalho, começa a dar cara para o time, a CBF não contrata um outro treinador, e aí fica Ramon. Então para ele vale muito. E vale também, sem tirar nenhum mérito, para esses jogadores que foram chamados pela primeira vez. Quem não quer estar na seleção brasileira quando o cara é jogador de futebol profissional? Eu tô com a listinha aqui, diretor, da posição por posição, para perguntar se eles gostaram ou não. Agora, cadê o Roger E o Guedes? que você falou, sim ou não? Eu vou falar não. Demorou tanto e não votou. Fala, não vocês, vale nada esse aí. Eu gostei da lista, assim, é uma lista de um treinador interino, então a gente tem que ter isso na mente. Agora, o que a gente não pode, Garrafa, Michele, todo mundo que está acompanhando a gente, é o seguinte, ganhou de 3-0 do Marrocos, vamos deixar o Ramon aí. Aí não pode. Mas... Por quê? Porque na Argentina o Scaloni foi bem, foi campeão do mundo, então aqui Mas não pode ser uma referência? Repetir. É claro que seleção é seleção, mas, por exemplo, o Carille foi muito tempo interino e se transformou em técnico. Rafa, vai me desculpar. Se você tem a possibilidade de contratar o Ancelotti, Mas precisa ver se ele vai querer. se você tem a possibilidade de trazer o Dorival, o Abel Ferreira, tem É que trazer esses seleção, caras. Garrafa, não é aposta. Eu sou da época que você tem que trazer um treinador top para a seleção Vamos brasileira. posição por posição? José Paes, olha lá. só, goleiros. Então teve o Ederson, o Mikael e o Everton. Gostou? Eu gostei que o Alisson não foi convocado, que era o goleiro que vinha atuando com o Tite, porque não vem jogando bem lá no Liverpool, gostei que ele não foi convocado, e o Tite mesmo já tinha feito isso de chamar um goleiro que ninguém eu também conhecia, acho, o não sei o Alisson quê, pra já dar uma acabou, chance. chega. Não é que ele já acabou, ele pode voltar a ser goleiro Em da termos seleção, de, mas em termos de seleção tá mal brasileira, agora. Tata Michele, já acabou Já sim. acabou, Zé. Alisson. Tem Já 3 deu o anos que pra tinha que Copa, dar. gente. Foram Ele 2 pode bolas no voltar. gol, nas 2 últimas Copas entraram as Não 2. pode acabar com o cara. O que foi Tem no gol da 3 seleção anos pra entrou. Copa do Mundo. Tchau, né? Alisson. Pra mim já deu. Agora aqui, e ó. só um detalhe para acrescentar aí nesses nomes que você passou também, não precisava nem ter convocado os outros dois. O Everton é o titular absoluto do gol da seleção brasileira. O Everton do Palmeiras. do Palmeiras. Agora os laterais, Garrafa. Arthur, do América Mineiro, Emerson Royal, Alex Telles, Renan Lodge. Você gosta desses? Então, aí eu acho que essa é a convocação mais que foi válida em termos de setores, os laterais. Por quê? Nós não temos peça de reposição. A gente sofreu na Copa do Mundo. Tanto que Militão jogou improvisado por ali. Não é verdade? O próprio Daniel Alves, que foi lá para fazer Zé do Batuque, acabou entrando. A gente não tem jogador para lateral direito. Então, de repente, você começar a observar jogadores como esse Arthur, é uma opção. Então, Você acha para também? esses jogadores, vale, Zé. A gente na lateral, a gente tá muito mal. Essa é a verdade. Muito, muito mal. Aí Nas desses duas daí, laterais. nas duas. Daí eu gosto bastante do Renan Lodge, acho um bom jogador. O Alex Telles não me convence e o Emerson Royal também não me convence. E o Arthur é uma aposta. Isso. Então, Bom, assim, Então, estamos lascados, Tá. é isso, resumo. Aí, continuando agora. Zagueiros, o Ibanhes, o Militão, Marquinhos, Robert Renan. O que você achou, Zé? gostei. Thiago Silva não tá mais, claro, já tá com Também 30 e já tantos, deu, quase Thiago 40, Silva, acho que né? Foi já deu. jantar com o Alisson. Vamos Agora, jantando isso. juntos. Gostei dos 4 nomes convocados, são 4 nomes que podem estar na Copa do Mundo Gostou? de 2026. Principalmente do Marquinhos, né? O Marquinhos é o Não, o Marquinhos é o zagueiro. pilar da É o seleção. pilar dessa defesa brasileira. Muito bom. Meio-campistas, vamos lá. O André do Fluminense, Isso é bom. eu gosto. Bom jogador. Andrei Santos do Vasco, me surpreendeu aqui. Bom jogador também. Casemiro, que eu acho que tem que estar o Casemiro Claro. também. Tá no álbum de figurinhas, aliás, que eu ganhei, depois eu mostro. A gente vai dar de presente no Mesa Redonda. João Gomes, Ótimo. o Paquetá e o Rafael Veiga. Pôs novos valores, né? Jogadores do futebol brasileiro, inclusive. E o André do Fluminense, um jogador que se mostrou muito bem na Muito bom, temporada. Foi ganhou. vencedor do troféu Troféu Brasil. Ganhou o Mesa troféu, Redonda. exato. Né? Então, aí, nessa aí, o Ramon acertou. Ele pegou jogadores que já tem, por exemplo, Paquetá foi titular da seleção brasileira. Tem o João Gomes, que se destacou muito no Flamengo, convocado, e essa garotada. Gostei. E convocou o Andrei Santos, que jogou com ele no Sul-Americano, agora que o Brasil ganhou, sub-20. Olha a comemoração no Palmeiras do É, Rony. com o Pode Rony. até deixar aquelas músicas de seleção Bem aqui legal, atrás, sabe? Olha lá, tô movada? O que foi que eles fizeram? Eles ficaram felizes, né? Todo mundo comemorando Tapa? ali com... no futebol é assim, Michel. Petelequinho. É tapa. Ah, É ovo, é Se o ovada. Zé Paes fosse apanhar cada bela reportagem que ele fizer, ele estaria roxo. vamos Dá uma tacar moral ovo, pro amigo, Zé. hein? E agora, pra fechar, se liga aí, ó, Pachecão. Anthony do Manchester United, Richarlison, o Pombo, o Rodrigo com Y do Real Madrid, o Rony do Palmeiras e, claro, o Vini Júnior.
10, nota 10? Gostei principalmente do Vitor Roque, gostei muito também. O Vitor Roque, tem o esqueci Vitor dele. Roque, tava lá no Sul-Americano também com o Ramon recentemente, campeão. E aquilo, Michele, muita gente criticando o Ramon por ter convocado o Rony, muita gente criticando. E assim, o Abel Ferreira, Michele, se você me permite, ele pega jogador nota 6, 6,5, transforma em 8,5, 9. É isso aí. Pega jogador nota 7, transforma em nota 10. Então a convocação do Rafael Veiga, a convocação também do Rony, elas passam muito pelo Abel Ferreira e acho que o Rony merece muito essa chance que ele tá tendo. O Rony tá jogando mais que o Gabigol agora. Com todo respeito, pode ser que ele nem volte mais a vestir a camisa da seleção brasileira. E torço para que ele volte, porque ele é merecedor. Ele é merecedor por tudo que ele fez, por tudo que ele passou na vida e principalmente pelo que ele está jogando. Como é uma seleção com mescla de jovens, com jogadores chegando agora, com jogadores que já são experientes. O Rafael Veiga chorando ali, ó. Merecido demais. E o Veiga era questão de tempo, independentemente do treinador que viesse ficar, o Ramon, ou chegar um outro treinador, o Veiga deve ganhar outras oportunidades, mesmo já com o treinador fixo da seleção brasileira. Ô, Garrafa, vamos ver o que o Rony e o Rafael Veiga falaram sobre essa convocação? Põe na tela, diretor, por favor. Momento único para eles, né? Cara, quando ele reuniu, eu não sei o que aconteceu, mas eu já tava querendo chorar na hora que ele começou a falar. Foi algo... eu acho que eu já tava pressentindo que ele ia falar alguma coisa do tipo, né? Ontem eu não consegui dormir, né? E tinha alguma coisa me incomodando, alguma coisa, e conversei com meu pai, a gente acabou orando, né? E deixamos na mão de Deus. Mas... E depois que ele começou a falar e começou a falar os nomes, cara, você fica sem palavras, você fica sem saber o que fazer, você fica, né, muito emocionado, porque você sonhou com isso, cara, não tem como você não ficar emocionado. Cara, seleção brasileira, né, para quem sonha em ser jogador, é algo que todos ali que joga bola tem esse sonho. Que é como eu falei, chegar, vestir a camisa amarelinha, como o povo fala, é o ápice, né? Porque para você vestir a camisa amarelinha, você tem que tá num nível muito bom no clube que você tá. Eu até saí para enxugar, eu comecei a chorar, eu fiquei muito emocionada, porque os dois são merecedores. O Rafael Veiga devia ter ido já o ano passado, mas se machucou e tudo mais, e o Rony... Que menino esforçado e batalhador, né, Zé? Não tenha dúvida, eu tô Zé. chorando. São dois jogadores merecedores, não só como pessoa, mas como jogadores, né? O Veiga vem jogando. A gente já clamava pelo Veiga nas convocações do Tite, isso não aconteceu, o Tite já tinha o grupo fechado. O Rony, pelo que tá jogando agora, o Rony, onde ele tá destruindo, tá comendo a bola. O Rony vai de atacante, joga bem, vai pela beirada, joga bem. Senti falta e saiu daqui hoje meio chateado, meio triste, e com razão. O nosso colega Chico Lang, porque dentro dessa linha, dessa linha, o Roger Guedes não podia estar na seleção, acho que não. Acho que nessa seleção. E o Gabigol, o telespectador tá pedindo o Gabigol aqui no Twitch. Também não. Na minha visão, Gabigol também não. O Gabigol, assim, o time do Flamengo Veja não tá bem, não tô querendo dizer que Roger Guedes tem que ser... Não, entendi. É uma seleção que, assim, tem jogadores que talvez, se a Copa do Mundo fosse amanhã, não seriam convocados nessa seleção. Entendo. Muita gente criticando a falta de jogadores do Flamengo nessa seleção, mas o Flamengo não tá bem. O Gabigol não tá bem. Quem poderia ter uma chance? O Pedro. Mas entre o Pedro, o Richarlison, Vitor Roque, esses jogadores, eu prefiro os jogadores que o Ramon convocou e entendo a torcida. Meu Deus, mas o Flamengo não tá bem, gente. Então tem que ser jogador do Flamengo, desculpa. E o Rony merece demais, volto a repetir, parabéns pro Rony. Rafael Veiga foi injustiçado sim no ciclo passado, deveria ter tido uma chance. Acho que quem também pode ter uma chance, de repente, aí num joguinho desse nível contra o Marrocos. Dudu, por que não? Bom jogador, mas pode ele ser vai que dar pela idade, Copa? né? Pela idade, né? Não sei, mas... então é Renato Augusto Não, mas também. peraí, seleção é momento, gente. Não, mas você tem que formar amistoso. Tudo bem, você tem que pensar no longo prazo, mas seleção... O Rony, hoje, ele tá num bom momento. Daqui pelo 3 anos pode ser que pelo ele não desenho esteja. da convocação, o que ele fez? Ele pegou jovens valores, que nem como o Roque, e mesclou com jogadores também jovens, mais experientes, jogadores que foram à Copa. Tipo a gente aqui. É mais ou menos essa ideia. E ele vai fazer essa experiência, dar um pouco de bagagem e rodagem para esses caras aí que, se hoje alguns não são unanimidade, com certeza serão no futuro. Muito obrigada pela sua audiência.
Aliás, eu quero aproveitar agora para convidar você para comer uma pizza com a gente lá na Pizzaria Sacada na Moca. Ah, Michele, como é que eu faço? É o seguinte, você se inscreve no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, deixa um comentário lá, que no finalzinho de março a gente vai convidar 5 telespectadores para jantar com a gente. Fechou? Pra gente comemorar. Mês de março, alegria, vamos pra frente, vamos pra cima, tá? Começamos o nosso giro de repórteres com o futebol raiz. Alexandre Silvestre, boa noite. Conta todo mundo pra gente onde você está. Onde você está, Silvestre? Então já que é giro de repórter raiz aqui comigo, Almedinha Urandi, diretamente da divisa. São Paulo Diadema, zona sul da quebrada, CDC Doroteia, aqui nesse campo. O campo não é terrão não, tá pensando o quê? O campo é de grama sintética. E aqui vai começar hoje à noite, Michele, a maior competição do futebol de várzea do país, distribuindo até R$150 mil em prêmios. A final vai ser no Allianz Parque, são 80 times e a bagaça começa hoje aqui com o atual campeão enfrentando uma equipe novata. Eu vou explicar para vocês depois quem são esses times e agora eu quero bater um rápido papo com o Ron Borges, que é narrador há uma década do futebol de várzea na TV Esportes. TV Esportes. Como é que vai ser a sua abertura hoje, meu irmão? Muito boa noite pra você, web espectador da TV Esportes. Estamos ao vivo, direto do Dorotel, um dos CDCs mais famosos atualmente no futebol amador de São Paulo. TV Esportes traz todas as emoções, você vai acompanhar minuto a minuto, no detalhe do arrepio. Se isso não te emocionar, eu não sei o que te arrepia. Meu garoto, agora grita um gol aí pra mim, vai. Gol é da Copa Pioneer! E a galera já tá preparando porque tem taça orelhuda que nem da Champions, tem a entrada protocolar com musiquinha, fogos de artifício, 20 minutos de bombardeio aqui, tem comida, tem lojinha, tem bola rolando, tem bola com um emblema da competição e eu vou mostrar já pra vocês, os bastidores da Copa Pioneer, Supercopa Pioneer, aliás, errei o acento, é Pioneer, certo, galera? Daqui a pouquinho eu volto com os bastidores, vou tentar entrevistar o presidente da liga. O jogo é só às 8 da noite, eu volto já com mais informações. É o Futebol Raiz, Michele, isso aqui dá gosto. A gente gosta muito da várzea, né? Maravilha, esse é o nosso futebol bom, a galera já tá lá. 8 da noite começa, vai ter abertura. E sabe onde vai ser a final desse torneio? É lá em julho, no Allianz Parque. Pois é. Olha, tá na hora de chamar o Thiago Salazar. Ô Pachecão, parabéns pra você. Sabe quem faz aniversário hoje? É ele. Parabéns. Põe na tela o Salazar. Parabéns. Tô curiosa, Salazar. Quantos anos? Primeira coisa, quantos anos você está fazendo? E segunda, o que você está fazendo aí? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Não vou mentir a idade, são apenas 23 anos de idade, né? Dá para ver aqui na minha cara, muito bem vividos, graças a Deus. E eu tô aqui no estádio do Canindé. Aqui o Corinthians vai estrear no Campeonato Brasileiro Sub-20. Logo de cara, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo pela primeira rodada do Brasileirão Sub-20. A gente está aqui no Canindé para acompanhar essa estreia do Coringão. Corinthians que é comandado pelo Danilo, ex-jogador, ex-meia, o famoso Zidanilo. Vai ter mais um ano de experiência aí no comando da base do Timão. Vamos acompanhar tudo, mas vamos agora falar do time profissional, do time do Fernando Lázaro. Isso porque nesse sábado, 6h30 da noite, na Neoquímica Arena, o Corinthians vai enfrentar o Santo André pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, precisando da vitória para subir na tabela da classificação geral, quem sabe ultrapassar o São Paulo, um possível adversário aí para as semifinais desse Paulistão. Temos novidades. Os pendurados com 2 cartões amarelos, Cássio, Rony e Adson, não foram nem relacionados, não vão para o jogo. Para o lugar do Cássio vai jogar o Carlos Miguel. Para o lugar do Rony, o Fausto. E para o lugar do Adson, essa daí eu vou deixar para os nossos comentaristas, porque pode entrar o Maicon, Giuliano pode ser avançado, Paulinho, Giovani, enfim, quem será que vai jogar ali? Romero? Quem será que vai jogar no lugar do Adson?
Rafael Ramos e Júnior Moraes não foram relacionados por opção do Fernando Lázaro, que tem de volta o Fagner. O Fagner ficou de fora do clássico contra o Santos, porque estava sentindo um incômodo na perna, está 100% recuperado e de volta para a partida. Agora tem uma grande novidade. A novidade é o Guilherme Biro. O Corinthians confirmou agora há pouco aquela informação que a gente trouxe aqui no Gazeta Esportiva na quarta-feira. Contrato renovado, contrato com esse meia de 18 anos, que acabou de vir do Sul-Americano Sub-20 da seleção, com o título na mão. O contrato ia terminar agora, em novembro de 2023, foi estendido, como a gente adiantou, para dezembro de 2027. O Corinthians tinha 90% dos direitos dele, agora tem 80%, os outros 20% ficam com o próprio jogador. Multa para a Europa, 50 milhões de euros. Multa para o Brasil, 100 milhões de reais. Esse é o novo contrato do Biro, que com contrato renovado, agora sim foi liberado, está à disposição, já foi relacionado e vai ficar no banco de reservas contra o Santo André. Vamos ver se o Lázaro vai pôr para jogar. Sobre a minha idade, não adianta nem perguntar de novo, hein? Não, jornalista tem que trabalhar com a verdade. Eu não tô entendendo. Quanto você acha que é, Zé? Se o Salazar tem 23, eu tenho 12. Eu tenho só 7. Isso, porque não é possível. Salazar de 23. Eu vou dar uma baixada boa aí, eu acho que é 35. 23 eu já, eu vou abandonar até... Pô, tem o Google, gente. Tá de brincadeira, hein, Salazar? Por que esconder a idade, velho? Não entendi. Que coisa, Salazar né? Mulher que tem quase 40, pô. Tá rodando de pneu murcho aí, Salazar sem é o óleo. espadachim da informação, com ele não escapa Thiago, nada. qual o problema? A príncipe é uma informação tão básica, tão simples, ele escondeu. Eu, por exemplo, tenho 32. Que? Ele nasceu em Lisboa? Não, esse é outro Salazar. Não, mas tá a foto dele, Thiago Quantos Salazar. anos tem esse Escritor, Salazar? acho que tá errado, Mas ó. quantos anos tem? Esse nasceu em 72. Não, Salazar aqui 72? não é, ele nasceu não em é. Santos. Mas vamos dar a idade dele, se for uma idade alta, a Gente, gente dá. 36, reza a lenda, eu acho. 36. Porque olha, tá, se você 38. puser Thiago Salazar idade, bota a foto do Salazar, Que fala faz? que ele é um Estamos fazendo a escritor. enquete da idade do Salazar, Nasceu em velho. Na Lisboa. sexta-feira. Aí vamos parar, né? Vamos. Vai, fala do Corinthians. Aí, ó, beleza. Então, sobre o Salazar, quer dizer... Sobre o Corinthians, é um jogo para o Corinthians, como já está classificado, para o Lázaro experimentar. Sim. Aí o Salazar perguntou, o que vai fazer ali pelo lugar do Adson e tal. Tem todas as opções e ele tem que fazer aquilo que ele mais entende que ele não conseguiu ver em campo. O Corinthians está classificado. Então, sei lá, quer dar mais minutagem pro Romero? Coloca o Romero. Quer mexer na posição do Juliano? Mexe no Juliano. Eu preciso ter o Paulinho em campo e vou dar uma mexida no time. É isso, não é? E entendo ter preservado até o Cássio, além do Rony e do Adson, porque você põe o Miguel para jogar também. Sim. É importante. Então o Lázaro tem que aproveitar esse jogo e fazer observações à próxima fase. E se o Corinthians não conseguir ganhar do Santo André na Neoquímica Arena sem 3 titulares, aí não dá nem pra pensar em coisa grande em Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então não vejo o menor problema em se poupar esses 3 jogadores. Eu daria uma chance para algum menino da base, acho que é o momento. O Fernando Lázaro, ele teve essa oportunidade no jogo contra o Mirassol, um jogo ganho, já 12 do segundo tempo, já estava 3-0 para o Corinthians deitando e rolando. Ele poderia ter usado os meninos da base, não o fez, foi muito criticado à época. Então acho que agora, na última rodada, tudo bem, o São Paulo tem um jogo contra o Botafogo, é um confronto direto em relação a essa partida do Corinthians com o Santo André, mas eu acho que é o momento de também usar um pouquinho a base, dar uma minutagem para esses meninos, até porque agora vai começar o grosso da temporada, vai vir mata-mata de Campeonato Paulista, vai vir Estar onde está o Salazar hoje. A comissão técnica do Corinthians tem que estar lá, lógico, há todo um acompanhamento, mas é legal você ver em loco, acompanhar a movimentação dessa galera. Eu, pelo que entendi, quando o Salazar falou que o Rafael Ramos não foi relacionado até por uma opção, se o Rafael Ramos não vai para um jogo com o Santo André, com o Corinthians classificado, tá na hora de ligar pro VP e ver o que ele vai fazer da vida, porque foi o VP que trouxe essa engaca pra cá, né? Então precisa, o cara não tá sendo relacionado para esse jogo. Igual quando o Gareca no Palmeiras trouxe um monte de gente lá, né? É a Marina Buffon. Boa noite, Marina. O que você traz pra gente por aí? Fala, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o Mesa. O Mesa não, o Gazeta Esportiva, eu já tô pensando no Garrafa lá na frente, gente. Não, Gazeta Esportiva nessa sexta-feira. Olha só, tô aqui em frente à Academia de Futebol, onde o Rony, o Rafael Veiga e o Everton receberam a notícia, né, da convocação que vocês já falaram aí no programa hoje. E essa foi a grande novidade do treino, né? O Palmeiras que treinou nesta manhã aqui, não tem nenhuma grande coisa aí pra gente falar sobre o treino, a não ser que sim, tem coisa valendo
valendo para essa última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista para o Verdão. Isso porque o Palmeiras é sim o primeiro colocado na classificação geral com 27 pontos, está no primeiro lugar do seu grupo também, mas o São Bernardo é o segundo do grupo e também da classificação geral, e aí só um pontinho, 27 e 26 pontos, é que conseguem separar essas duas equipes. Portanto, se o Palmeiras tropeçar no final de semana e o São Bernardo vencer, aí o mando de campo das quartas de final se inverte. Lembrando então que o Palmeiras vai entrar em campo no próximo domingo, às 4 da tarde, para enfrentar o Guarani lá em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí o grande dilema do Abel Ferreira, né, é em relação à escalação. Não por conta de lesionados nem nada do tipo, mas porque há 3 atletas que estão pendurados e são titulares. São os casos do Gabriel Menino, do Dudu e do Endrick, além, é claro, do Jailson, que costuma entrar aí, né, no banco de reservas, entra no segundo tempo, alguma coisa assim, e do próprio Abel Ferreira. E aí fica a dúvida, né, Michele? O Abel Ferreira vai escalar o time com força total ou vai poupar esses 3 jogadores? Lembrando que o que acontece é o Palmeiras não, né, todos os times, os jogadores que levarem um terceiro amarelo nesse último jogo da primeira fase, vai ter que cumprir suspensão na próxima. Então, existe essa dúvida se poupa ou se não poupa, pensando ainda mais nesses 3 jogadores, principalmente o Dudu aí, que é uma grande arma do Palmeiras. Então vamos tentar escalar esse Palmeiras que deve enfrentar aí o Guarani no próximo domingo? A gente tem uma provável escalação, então, com a defesa toda inteira do Palmeiras, né? O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez, que também foi convocado, né, pela sua seleção para esse período de data FIFA. Temos aí, então, Gabriel Menino, ou então uma chance, por que não, para o jovem Fabinho, né, já que o próprio Jailson também está pendurado. O Zé Rafael e o selecionável Rafael Veiga. Depois o Dudu ou Breno Lopes, Rony e Endrick ou Giovani. O que vocês acham aí? É essa a escalação mesmo? Boa, Marina. Vamos lá, então, colocando o campinho aqui no Gazeta Esportiva para que o Garrafa e o José Paes falem se concordam com essa escalação ou não. Eu acho que o Abel Ferreira, se não puder também poupar contra o Guarani, já visando uma fase lá na frente, porque assim, o São Bernardo hoje tem um ponto a menos que o Palmeiras. Olha o campinho. Aí se o São Bernardo, vamos supor, ganha do Água Santa, aí o Palmeiras perde ou empata aí do Guarani, e aí se inverte essa posição no grupo, São Bernardo vai para primeiro, Palmeiras para segundo. Aí o mando é em São Bernardo pro jogo de quartas. O Palmeiras, gente, é favorito contra o São Bernardo. Em São Bernardo, em qualquer campo. Em Madrid, em Marte, na Lua. Então tá tudo bem. Pode aí, poupar. Mas o jogo é jogado, lambaria é pescado. Lá na frente já tá que vão ser os jogos difíceis. O senhor já está querendo dizer que o Palmeiras já está classificado. Não. O senhor não Agora, precisa nem ter o jogo, muita calma. Não é favorito? Daí a ser favorito, mas falou até em Marte, né? Então, favorito, qualquer lugar. Agora, os jogos difíceis, mesmo assim, que você precisa do mando de campo, são os clássicos. Ô Zé, o Palmeiras, ele tem na próxima fase o adversário dos chamados não clubes tradicionais, o mais difícil. O que perdeu pro Náutico agora? O São Bernardo. É, né? Ele vai ter o Perdeu São Bernardo. pro Perdeu pro Náutico. Tá. Ok, mas ele tem o São Bernardo. Querendo ou não, a gente estava elogiando o São Bernardo até a semana passada. Baleta, né, Tudo bem que o São Bernardo está sem o Vitinho, que teve lamentavelmente uma contusão séria, mas ele tem um jogo complicado e é um jogo único. Sim. Então, fosse eu o Abel, eu tiraria os jogadores pendurados para chegar firme contra o São Bernardo. E entendo que o Palmeiras tem que ter um elenco suficiente para ganhar do Guarani. É lógico. Não, mas vocês estão falando a mesma coisa. Não, mas só que aí o Zé tá querendo... Não, mas é que eu tô falando uma coisa. Eu tô com precaução em relação ao São Bernardo. Mesmo sabendo que o Palmeiras ele tem uma equipe melhor, tá, tem que tomar cuidado. Jogar lá em São Bernardo não é tão simples mas assim, eu falei que o Palmeiras é favorito, não que ele vai ganhar o jogo, não vai jogar o jogo. Ele vai ganhar o jogo. Aí a Michele tá falando agora. O que o Palmeiras é favorito contra o São Bernardo, gente, vocês não têm dúvida. Todo respeito ao São Bernardo, adoro São Bernardo. Contra todos os times do Brasil hoje. Todos. O Palmeiras é favorito contra todos do Brasil. Abraço pessoal de Rudy Ramos lá em São Bernardo. Mas sim, vai ser o Palmeiras. Vamos aguardar. Né? Ontem teve ótima notícia no Flamengo. O que é? O Vitor Pereira foi mandado embora? Não. Olha só. O atacante Bruno Henrique recebeu alta médica e iniciou os trabalhos com a preparação física do rubro-negro. Ai, que bom! O atleta não atua, gente, desde junho do ano passado, quando ele sofreu
uma grave lesão no joelho direito. Que bom, Bruno Henrique, volta porque você é craque demais, tem muito futebol. E ainda falando de Flamengo, hoje é uma data especial para o clube, aniversário do maior ídolo da história rubro-negra, aniversário do Zico, que completa 70 anos, está recebendo todas as merecidas homenagens. Parabéns para o Zico. O que você tem a falar sobre o Zico, Garrafa? É fora de série, jogador fora de série. A Copa do Mundo deu um azar de não ter o Zico. Né? Não é o Zico que perdeu a Copa do Mundo. A Copa do Mundo que tem o azar de não ter o Zico, porque é um dos foras de série do futebol brasileiro. Jogador que representa, ele é sinônimo de Flamengo. Zico e Flamengo se misturam. E o Zico, ele tem uma postura, respeito à postura de todo mundo, mas tem uma postura correta. E ele já recebeu o convite para ser técnico do Flamengo. Mas ele falou, pela história que eu tenho no clube, conhecendo a cultura do futebol brasileiro, eu não me sentiria bem sendo chamado de burro pela torcida do Flamengo. E no futebol acontece, veja o Rogério Ceni que passa com parte da torcida do São Paulo em alguns momentos. Eu veio um São Paulino aqui essa semana e ele falou assim, eu não aguento mais o Rogério Ceni como treinador. São Paulino. Respeito cada um, mas assim, é muito legal do Zico. A representatividade dele é tamanha com o Flamengo que ele falou, treinei, é treinador, treinou outros clubes, mas o Flamengo ele não treina. Então, parabéns ao Galo. O Zico é um ser humano fora de série, assim, não só dentro do campo, mas fora dele. E é bem isso, assim, a gente viu outros jogadores que foram, por exemplo, Roberto Dinamite foi presidente do Vasco, teve a imagem arranhada. Sim. Rogério Ceni agora sendo chamado de burro, às vezes, por alguns torcedores. Não é bacana isso, o Zico sabe disso, ele não precisa disso. É um ser humano extraordinário. O Raí se misturou a ser gerente de futebol de São Paulo. Exatamente. Tinha faixa, nós Falcão fizemos lá no Morumbi. Inter. Fora Raí, não sei o que do Morumbi. O Lugano também, que é um ser humano muito, assim, sensacional, fora de série. Parabéns pro Zico. Vamos pro Canindé, já que tá lá para acompanhar, né, o time sub-20 do Timão, o Salazar preparou uma reportagem especial sobre algumas das promessas, né, um material especial sobre algumas promessas do Corinthians. Tá contigo, aniversariante? Tá comigo aqui, Michele. Olha, vocês chutaram aí um monte de idade, mas agora eu vou falar a verdade. São 36 anos, 36 primaveras. Dá pra ver que parece bem menos, né, Michele? Mas são 36 anos. Vamos falar então da categoria de base do Corinthians, já que a gente tá aqui acompanhando e prestigiando a estreia do Corinthians no Brasileirão Sub-20, vai jogar contra o Flamengo. Eu preparei umas informações, na verdade apurei, né? Recolhi aqui algumas informações sobre as promessas das categorias de base do Corinthians que estão no profissional. Aqueles que podem ajudar dentro de campo e aqueles que também podem ajudar fora de campo no mercado, né? Trazendo dinheiro, uma possível transferência para o Corinthians que ajude o clube. E eu vou passar a bola para vocês com essas informações aqui, ó. Pedrinho, atacante de 17 anos, acabou de ser campeão brasileiro e sul-americano com a seleção sub-20, uma das principais promessas do Corinthians da base. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Pedrinho. O atacante Wesley, apenas 17 anos também, 70% dos direitos econômicos estão ligados ao Corinthians. O meio-campista Biro, mais um campeão sul-americano agora com a seleção sub-20. O Corinthians acabou de renovar contrato e ficou com 80% dos direitos dele. O atacante Giovani, 19 anos, esse já com mais rodagem no time profissional, já jogou pelo Corinthians na Libertadores, dentro da Bombonera, o Corinthians tem 65% do Giovani. Mais para baixo tem o Matheus Araújo, que é volante, tem 20 anos, o Corinthians tem 70% dos direitos dele, está relacionado para o jogo contra o Santo André. Adson, meia de 22 anos, agora é titular do Corinthians com o Fernando Lázaro. O Corinthians também tem 70% dos direitos econômicos. E o Rony, o mais velho deles, 23 anos de idade, também crescendo, se consolidando no time do Fernando Lázaro. E o Corinthians, neste caso, tem 100% dos direitos econômicos. Então tá aí a telinha, com jogador por jogador, idade, quanto o Corinthians tem de cada um desses jogadores. Foi a informação que eu fiquei apurando para trazer para vocês e para o torcedor. E esses jogadores, agora eu passo a bola para vocês comentarem. Jogadores que podem render dentro de campo e também podem render no mercado. Quem que pode ajudar o Corinthians dentro? Quem que pode ajudar o Corinthians no mercado? Aí agora eu passo a bola para vocês. Me despeço daqui, que eu vou para casa comemorar os meus 36 anos com a família lá. Valeu? Um abraço, Mi. Ei, que era 36, eu falei que era 36. Muito bom. Dá um beijinho na Fernanda e nas meninas. Fala, ô Garrafa. Esse Corinthians aí, sub-20, como a gente tinha destacado, tem que ser olhado com carinho. Até em função do calendário, Zé.
Esse é o grande problema. Você pega o time titular do Corinthians, aí você fala, vai encarar o Palmeiras de igual para igual, mas a coisa não é assim, em termos de campeonato brasileiro, principalmente, que é um campeonato por regularidade, a Copa Libertadores, que você carece muito de experiência, e aí você precisa ter essa mescla. Então, esses jogos, e por isso a gente está lá no Canindé acompanhando essa partida, acompanhando esses garotos de perto, são detalhes importantes para o Lázaro manter o ano, porque não tem muito recurso, não está saindo dinheiro pelo ladrão lá no Corinthians, não. Primeiro com o Pedrinho tem que ter muita calma, é uma joia da base, a torcida tá louca para que o Lázaro coloque logo esse jogador em campo, mas calma, tem 17 anos, vai entrar naturalmente nesse time do Corinthians. Em relação ao Biro, não vinha sendo utilizado porque estava nesse imbróglio aí, renova, não renova, agora renovou, acho que vai ter um pouquinho mais... discurso de pai agora, né? Até nasceu o Theo, você era mais ousado, agora já tá, vai mudar, pai, amadurecer, virou agora pai, mais né? calma, Que né? legal, Tô mais calmo, antes ia pro Bom te ouvir, E em relação ao Giovani, acho que ele poderia ser usado nesse jogo agora do Corinthians, no final de semana contra o Santo André, já que vai ter esse problema, o Adson tá ali e tal. Eu acho que seria um bom jogador o Giovani ser usado pelo Fernando Lázaro. Não sei se ele vai fazer opção pelo Giovani, de repente uma coisa mais prudente, um Romero, não sei. Mas o de certo é que ele tem que usar a base, não está ainda muito confortável para usar a base. O Fernando Lázaro vem dizendo que precisa primeiro achar um time, encontrar um time, certo, nesse ponto ele tá rodar certo. esse time. Não vai queimar também os não meninos. Quer queimar né? etapas, mas assim, eu acho que, volto a dizer, contra o Mirassol estava decidido, podia usar. Agora contra o Santo André em casa, a torcida toda, já que vai ter alguns desfalques, dá para soltar ali um da base sem problema nenhum, não vai queimar, a torcida vai abraçar a galera, a molecada, e eu acho que vai... Marininha Buffon está agora em frente ao CCT da Barra Funda com as últimas notícias do São Paulo. Marina, aqui é o Gazeta Esportiva, tá? A Gazeta Esportiva aqui, atenção, Planeta Terra, são 6 horas e 50 minutos. Linda, eu sei que você tem novidade de bastidores e sei que você também tem novidade de dentro do campo, porque você é super bem informada. Então, por onde que você vai começar? Oi, Mi. Agora eu trago então as notícias do São Paulo para o Gazeta Esportiva. E é isso mesmo. Começando pela extracampo, né? Ontem ocorreu a reunião ali, a votação para os conselheiros vitalícios do São Paulo. E aí a gente teve uma situação de domínio da atual situação do presidente Júlio Casares, né? Dos 10 conselheiros vitalícios, 7 são da situação, o que acaba indicando aí uma tendência, então, para que o Casares seja reeleito no final do ano, quando acontece essa eleição no São Paulo novamente, né? Reeleição que foi aí confirmada, né? Aceita pelos conselheiros no ano passado. E aí a gente traz também uma outra situação extracampo que tem a ver também com o jogo do São Paulo que vai acontecer no domingo às 4 da tarde contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo vai acontecer no estádio Santa Cruz, no interior paulista, né? E aí vai ficar a cargo do Rogério Ceni escalar ou não o atacante Pedrinho. A gente trouxe aqui durante a semana, né, exaustivamente essa situação de que o atacante Pedrinho foi acusado pela ex-namorada de agressão, de violência doméstica, injúria e ameaça. E aí vai ficar a cargo então do técnico Rogério Ceni escalá-lo, relacioná-lo ou não para essa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, Michele, o que chega pra gente, né, é que o Rogério vai ter que colocar uma escalação em campo aí novamente com desfalques, né? Ele vem sofrendo com isso durante toda a temporada. Então, o Pedrinho, que seria ali um substituto um pouco até natural pro Caleri, que se lesionou, vai acabar ficando, a gente fica nesse imbróglio até saber se o Rogério Ceni vai colocá-lo ou não em campo, como titular ou até no decorrer do jogo, até porque o jogador está treinando normalmente, né? Uma outra situação também é que o Igor Vinícius, que estava quase pronto para voltar, parece que sentiu novamente o problema dele, talvez não volte ainda nesse jogo, vai ficar um pouco mais fora, mas a gente tem o retorno do Pablo Maia, que cumpriu suspensão, e então o São Paulo deve ter o retorno do Pablo Maia na escalação inicial e mais à frente o Luciano, e aí a dupla de ataque com o Wellington Rato e também o Galopo. Eu volto com vocês por aí. Muito bem, Marina, excelente, super obrigada, viu, minha querida, por todas as notícias. E aí eu pergunto, se vocês fossem o Rogério Ceni, vocês escalariam o Pedrinho, por exemplo, para começar todos os assuntos que ela colocou aqui? Não, o São Paulo está coberto de razão, né? Tem esse problema aí, cabe... Não tem cabeça, né? Cabe investigação, Sim. Cabe investigação, ninguém aqui está acusando ninguém, né? A gente tem que esperar ver o que a justiça vai decidir, mas é uma acusação muito grave, uma gravíssima,
gravíssima. O São Paulo tem se comportado, foi assim com o goleiro Jean, foi Sim. Jean, né? O goleiro Jean teve um problema lá com a mulher dele. Foi numa viagem, não foi? Eles estavam nos Estados Unidos. Sim, Estados Unidos. O goleiro foi afastado, foi negociado. O São Paulo tomou a postura que deveria ter tomado, porque ali ficou confirmado. E nesse momento se afastou o Pedrinho. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas parabéns à diretoria do São Paulo, que não perdeu tempo e se posicionou. E só um detalhe: se chover dinheiro, na cabeça do Rogério cai um pedregulho, velho. Tudo errado pro cara, né? É possível. É o que você bem Perde disse, o Caleri. Agora, Sim. esquece o Pedrinho, mas enfim, é muito problema pra ele. Sim. O Igor Vinícius, que estava voltando, né? Ninguém vai pegar sexta-feira, fazer um churrasco no final de semana, porque o Igor Vinícius vai voltar. Mas é um reforço, é um jogador que volta. Ô, Zé né? Paz, mas nem ele vai voltar. Eu vou chamar o Silvestre, depois você comenta, ele tá lá em Diadema. Ô, Silver, mostra mais um pouquinho pra gente aí da Várzea, né? A Supercopa Pioneer. Ó a bola da Supercopa Pioneer, que será rolada, pontapé inicial às 8 da noite aqui no CDC Doroteia, na divisa São Paulo Diadema, Zona Sul da Quebrada. A orelhuda, inspiração na Copa dos Campeões. A taça já está exposta aqui no meio do gramado, girando. Olha que coisa bonita. E eu vou bater um papo rapidinho com o organizador deste evento, que é o Sérgio Pioner. E aí, Sérgio, que edição é essa da Copa? Essa é a 7ª edição. Legal. E vocês estão aguardando hoje 3.000 pessoas aqui, vai ter foguetório, bola rolando, o que mais? A gente vai tá aguardando, na verdade, até mais, tá? Umas 4, 5 mil pessoas. A gente vai ter o nosso patrocinador Neném Pipas aí com a queima de fogo de 15 a 20 minutos. Que quem não viu em São Paulo ou em Copacabana pode vir aqui que vai prestigiar. É o maior campeonato de várzea do país hoje? Não, é um dos maiores. E a final vai ser em junho ou em julho? A final é em julho no Allianz Parque. Julho no Allianz Parque, muito legal. Os times que vão estrear essa Copa hoje, o atual campeão? O atual campeão Napoli versus Molecada. Molecada que está estreando e que conquistou já pela primeira vez um título de várzea num campo de padrão FIFA, né? Que foi na Neoquímica Arena em 2020. E esse time que vem defendendo o título já conquistou quantas vezes a Pioneer? A Supercopa Pioneer foi o primeiro título deles do ano passado. É o primeiro título. E como é que vocês fazem para fazer acontecer essa parada toda? Bom, a gente faz um trabalho muito sério aqui, tá? Muito sério, muito organizado, dentro dos padrões que a gente vê nos campeonatos, principalmente na Champions League. A nossa temática é a Champions League, para mim é um dos maiores campeonatos que tem no mundo. Maiores não, é o maior. Tem musiquinha e tudo na entrada dos times. Então a gente tenta seguir esse segmento e fazer as coisas tudo organizado. A pergunta que não quer calar, tem VAR ou não tem VAR aqui na várzea? Ainda não. Não? Fica sem VAR melhor, velho. Se no profissional eu tô errando, imagina na várzea. Ó, a galera tá aqui já se movimentando, invadiram o gramado. Tem futebol de mesa lá do outro lado, Almeidinho, ó. O pessoal que fica jogando, é como se fosse ping-pong com a bola de futebol, usando os pés e a cabeça. A molecada chutando bola lá no fundo também. E a parada é a seguinte, às 8 da noite começa o campeonato. A Gazeta tá envolvida no processo e mostra tudo pra vocês dessa abertura da Copa Pioneer na próxima semana. Um beijo, aqui é a Raiz Michele. Vamos lá, rapaziada, vamos jogar bola. Muito legal, que bacana, futebol de várzea aqui na Gazeta. Olha, resultado da enquete. Primeiro, quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, para a gente jantar juntos na pizzaria Sacada lá da Moca. Ramon Menezes deve usar a base deixada por Tite? Não era essa a pergunta. Era se você gostou da convocação da seleção brasileira. Vocês querem fazer pegadinha comigo? E o povo falou o quê? 50% o quê? Empatou? 55 sim, 45 não. Isso. 55 gostou? O povo gostou. Então o povo gostou. Gente, é o seguinte, domingo, mesa redonda no ar com muitas novidades, certo, Garrafa? Você não quer deixar falar convidado de altíssimo peso? Fala, Vanderlei Luxemburgo. Bom, domingo aqui com a gente. Beijo. Tchau, Zé. Esperamos vocês.